Olá! Hoje nós vamos dar início a uma série de encontros onde nós vamos tentar conduzi-los à importância do autoconhecimento para que a gente possa promover a reforma íntima. Por que falar sobre isso? No Livro dos Espíritos, pergunta 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Quais seriam as dificuldades que nós temos para nos conhecermos? Por que será que Kardec e Santo Agostinho, na pergunta de Kardec, Santo Agostinho responde que o caminho mais prático é o autoconhecimento? Vamos pensar no seguinte: muitas pessoas, muitos de nós espíritas, entendemos que a prática do bem, a caridade, o envolvimento com a dor do outro é o caminho mais prático para nós atingirmos o nosso desenvolvimento espiritual. Claro que isso é importante, pois precisamos desenvolver a empatia, como nós já conversamos em um dos vídeos anteriores. Mas, se nós formos pensar que somos todos irmãos, se nós formos pensar que precisamos reger nossa vida em cima daqueles dois princípios de direitos e deveres, é nosso dever nos sensibilizar com a dor do outro. É nosso dever nos envolvermos com as possibilidades de melhoria da vida do nosso irmão. Então, apesar de ser um caminho muito importante e apesar disso desenvolver laços de afetividade, desenvolver, é claro, gratidão no coração do outro, não é apenas através das atividades de doação que nós vamos atingir a perfeição. Porque isso é uma obrigação. Nós vamos, sim, galgar passos rumo à nossa perfeição, à medida que nos conhecermos e à medida que nos propusermos a nos aperfeiçoarmos. Quantos de nós praticamos a caridade mais por vaidade do que por doação? Quantos de nós praticamos a doação mais por orgulho, mais por soberba, por nos entendermos maiores, detentores de mais condições e entregamos muitas vezes um pouco do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas possibilidades ao outro, como uma forma de reafirmarmos para nós mesmos as nossas condições de bondade. Então, é válido essa doação? Sim, é válida, mas ela não valida o nosso desenvolvimento espiritual, ela não valida a nossa aproximação em relação à perfeição. A única coisa que vai nos levar lá é o autoconhecimento e a reforma íntima. Jesus disse que a verdade vos libertará. Muitos de nós encarnados entendemos que a verdade é a verdade que podemos obter nos mais variados segmentos religiosos. Então, não me interpretem mal, né? Eu vou citar algumas questões. Muitas vezes os nossos irmãos evangélicos acreditam que a única verdade que vai libertar e que vai nos levar ao céu, nos levar a habitar o mesmo espaço que nosso Pai, é a verdade contida nas questões que eles proclamam. Muitos dos nossos irmãos católicos pensam a mesma coisa e muitos de nós espíritas também pensamos a mesma coisa, que o espiritismo é o caminho para chegarmos lá, ou que o catolicismo, ou que o budismo, ou que o segmento evangélico é o caminho. Só que a única verdade que vai nos libertar é a verdade sobre nós mesmos. É a luz que podemos ou não lançar sobre as nossas sombras internas. É a nossa capacidade em nos iluminarmos. Eu posso ser de qualquer segmento religioso, ou eu posso não ter um segmento religioso, mas
se eu me proponho a me iluminar, se eu me proponho a ser cada dia melhor que o dia anterior, eu estou a caminho do desenvolvimento espiritual. Caso contrário, não. Então, como será que se dá esse processo do autoconhecimento? O primeiro ponto que nós temos é a informação. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos muitas e muitas e muitas informações em relação ao que é necessário. Nós temos a informação do que é necessário em relação às alterações dos nossos vícios físicos e temos as informações em relação à importância das alterações dos nossos vícios morais, que são os filhotes do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Só ter uma informação, ela não nos leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a informação, existem pessoas que são assim, enciclopédias ambulantes, né? Que elas sabem dizer exatamente em que livro, em que texto, em que página da Bíblia, ou do Livro dos Espíritos, ou de qualquer obra de Allan Kardec, de qualquer psicografia de Chico Xavier, né? Ela é capaz de dizer aonde está aquilo, como está aquilo e o que quer dizer aquilo. Quando nós caminhamos por aí, é claro que é importante o conhecimento. Só que o conhecimento que é vivenciado apenas como uma informação, ele apenas é uma somatória de dados. A partir do momento que eu tenho muitos dados, aliás, ter muitos dados não significa reforma íntima. Eu posso ter muitos dados, mas não trazer esses dados para clarear as minhas dificuldades internas. O processo de clarear as minhas dificuldades internas com os dados, com as informações que eu recebi, este é um processo de conscientização. Então, nós temos a informação que não nos leva a nada, mas indica o caminho. Nós temos a conscientização, que é quando eu consigo trazer aquela informação para trazer luz sobre os meus pontos obscuros, advindos dos meus vícios morais e ou vícios físicos. Para que eu possa ter a conscientização, eu tenho que ter alguns pré-requisitos que nós vamos discutir um pouco mais à frente, em alguns encontros mais à frente. Mas, para quê? Só para a gente ter assim, um resumo disso agora, né? Para que eu possa me conscientizar, eu tenho que colocar em relativo controle o meu egoísmo e o meu orgulho. Por quê? Porque nós, no nosso estágio evolutivo, ainda fazemos uma confusão muito grande entre ser e estar. Quando nós nos identificamos como, por exemplo, ciumentos ou invejosos, né? Isso nos causa dor. Essa confusão entre ser e estar muitas vezes faz com que a gente fuja dessa conscientização e negue essa característica que a gente tem. Por quê? Porque eu assumir que eu sou invejosa, já disse agora, é porque eu sou invejosa. Se a gente conseguir entender que somos filhos de Deus, predestinados à perfeição, nós vamos entender que nós não somos o mal que ainda temos dentro de nós. Nós estamos o mal que ainda temos dentro de nós. Então, quando eu identifico um ciúme, uma inveja, uma vaidade, quando eu identifico uma maldade, quando eu identifico a necessidade de uma maledicência, quando eu identifico a dificuldade de me perdoar ou de perdoar o outro, eu não sou isso, eu estou isso. Estou isso por conta de um histórico, da somatória de uma série de vivências que eu tive até hoje. Porque eu sou Deus, eu sou luz. A luz habita dentro de mim. Vós sois deuses, não é assim? Tá? A luz habita dentro de mim. Então, o processo de transformação, o processo de reforma íntima é a conscientização, a tomada de decisão para eu tirar todas essas capas do estar para deixar minha luz brilhar, para deixar esse ser divino que reside dentro de mim tomar conta da minha realidade atual. Isso é um processo lento e gradativo, e para que eu consiga me colocar neste processo, eu preciso conhecer as dificuldades
que me impedem de seguir à frente. Porque este seguir à frente é o nosso processo de transformação, é o nosso processo de reforma íntima. E é só através deste processo de transformação e de reforma íntima que eu vou conseguir fazer a conexão com o ser divino que habita em mim, o ser divino que eu sou e que está apenas ocultado por uma série de dificuldades físicas e ou morais. Então, o que seria esse processo de transformação? Então, o primeiro ponto do processo de transformação é a conscientização. Aliás, a informação, que não me leva a nada. Para que a informação me leve ao segundo item, que é a conscientização, eu preciso entender essa diferença entre ser e estar. O que me tranquiliza para poder olhar para as minhas dificuldades. Eu não posso mudar o que eu não posso olhar, o que eu não enxergo, o que eu não vejo, o que eu não assumo. Tá bom, me informei, tive as informações, me conscientizei. Aí eu preciso ir para o segundo passo, para o terceiro passo, que é a alteração do meu comportamento. Para eu poder alterar esse comportamento, eu vou ter que colocar aqui no meio, algumas coisas. Eu vou ter que colocar a humildade para reconhecer que eu preciso ter um caminho à frente, eu preciso colocar a paciência, eu preciso colocar a persistência. Tudo isso a gente vai falar, tá? No decorrer dos nossos encontros. Para que o meu pensamento, que já está consciente e está mudado, possa mandar na minha ação e fazê-la diferente. Porque dentro deste processo, aqui na ponta, quando eu vou pegar um vício moral, por exemplo, ciúme, tá? Então, se determinada situação me traz ciúmes, eu tenho um pensamento, um sentimento e uma ação coerente com isso. Por exemplo, alguém se aproxima do meu marido, eu penso, nossa, que horror, perigo. Eu sinto aquele incômodo e eu ajo, vou dar um bafão, né? Tá? Então eu tenho um pensamento, um sentimento e uma ação patológicos que não estão alinhados com o processo de reforma íntima. Ok, eu tenho informação de que isso atrapalha, mas não boto a mão nisso para promover a alteração. De repente, alguma coisa faz com que eu me conscientize. Eu me conscientizei, eu mudei o P, eu mudei o pensamento. Eu já começo a pensar, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais sentir isso. Tá bom, me conscientizei. Para eu passar para o terceiro item, que é a ação saudável, eu preciso fazer o meu pensamento mandar na minha ação, mesmo continuando o sentido. Então é quando, através da humildade de reconhecer isso, através da força de vontade, da persistência, eu me forço a fazer o meu pensamento consciente, que já mudou, mandar na minha ação. Então, uma vez eu consigo, outra vez eu não consigo. 2 vezes eu consigo, a outra eu não consigo. Porque esse é o período mais difícil do processo de transformação. Por quê? Porque eu vou e volto, porque o sentimento ainda não se alterou. Então, é quando, por exemplo, eu aceito que ainda sinto ciúme, mas eu já não ajo como quem sente. No decorrer deste processo, depois 1, 2, 3, 10, 20, 1000 vezes, fazendo a minha consciência, o meu pensamento alterado, mandar no meu comportamento, eu já posso estar numa situação onde eu não faço mais. Eu já consegui esse controle, mas eu ainda assim. Se eu continuar persistindo automaticamente, um pouco mais à frente, eu consigo o nível 4, que é a mudança do sentimento, é a última coisa. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Para eu mudar eu tenho que sentir, não. Para eu mudar eu tenho que mandar no meu comportamento. Porque só depois que eu mandar no meu comportamento e depois que eu permanecer muitos e muitos e muitas vezes anos, às vezes encarnações, tá? Tendo um comportamento diferenciado, eu vou conseguir liberar o sentimento em relação àquilo. Este processo de transformação vocês podem colocar em relação a tudo, em relação aos vícios físicos e em relação aos vícios morais. Eu sempre preciso ter a informação que me conscientize, a humildade, a paciência, a persistência e a força de vontade que me fazem querer iniciar o processo. Eu preciso fazer a minha consciência, que já mudou o pensamento, mandar na minha ação.
Eu preciso persistir nisso para que lenta e gradativamente o meu sentimento se altere. Porque para encerrar, só vou resumir assim para vocês. Tudo que a gente vai vivendo vai criando na nossa circuitaria neural rastros automatizados, tá? Então, por exemplo, se pegando o vício moral eu vou pegar um vício físico, já peguei o ciúme, né? Aliás, o ciúme, agora eu vou pegar um vício físico, por exemplo, o cigarro, tá? É, colocando nesse processo de transformação, eu tenho o estímulo, que é o cigarro, eu penso, eu quero fumar, eu sinto vontade de fumar e eu fumo, tá? Então, eu tenho pensamento, sentimento, sensação e ação patológicas. Isso é automatizado. Sempre diante daquele estímulo, o estímulo vai e eu tenho aquela ação muitas vezes automática, tanto no vício físico como no vício moral, ok? Quando eu faço este processo, eu vou me forçando a cravar a nível neural um novo circuito. Então, diante daquele estímulo que é alguém se aproximar do meu marido, eu não vou mais no automático e dou um bafão. Eu me controlo e sou sorridente, sou gentil com essa pessoa. Diante do estímulo que é o cigarro, eu já não pego mais e ponho o cigarro na boca, eu me controlo e não ponho. Quer dizer, diante daquele estímulo, eu estou criando um novo circuito neural. Quanto mais eu persistir nisso, automaticamente, eu só vou usar esse circuito, esse morre. É a hora que esse circuito morre que o sentimento muda. Então, este é o processo de transformação. E nós vamos conversar sobre os detalhes deste processo no decorrer desta nossa nova jornada. Ok? Até a próxima!